Primazia de Cristo no ministério da pregação do Evangelho. Convido a todos que podem se colocar em pé, para que desse modo leiamos a palavra. Eu lerei, os irmãos acompanhem o texto com atenção à palavra do Senhor. Colossenses 1, 24 a 29. Meus irmãos, assim diz o Senhor: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nosso Senhor, nosso grande Redentor, nosso Salvador, bendito és tu, Senhor, de eternidade a eternidade, pois tu és Deus, o único Deus, soberano Senhor do céu e da terra, Senhor da igreja, Senhor do universo, Senhor de todas as coisas. Nós agradecemos, ó Deus bondoso, pela alegria, pelo gozo que há em nossos corações em razão da salvação que o Senhor proveu para nós em Cristo Jesus, nos tirando da condenação, nos tirando debaixo da ira do Senhor, nos trazendo, ó Deus, da condição de escravos do pecado, para sermos agora em Teu Filho Jesus Cristo, servos do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ensine, nos instrua, nos console, traga a nós reavivamento, alegria, encorajamento, arrependimento de pecados e aumenta, ó Deus, a nossa comunhão contigo por meio da Tua palavra. Abençoa os irmãos que, não podendo vir à reunião, ao culto público, acompanham pela internet, ser com eles, ó Deus, abençoando, guardando, consolando, encorajando a cada um. E a todos nós, dá-nos a graça de sermos fortalecidos em Ti. No nome de Cristo Jesus é o que nós oramos. Amém. Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a Confissão Helvética, que é uma confissão reformada, uma confissão de 1566, um dos documentos reformados da Igreja, faz uma afirmação importante sobre o ministério da palavra. E eu quero introduzir o sermão dessa manhã com essa afirmação da Confissão Helvética. Deus sempre usou ministros para reunir ou estabelecer para si a igreja, e para o governo e preservação da mesma. E ainda os usa e sempre os usará, enquanto a igreja permanecer na terra. Portanto, a origem, a instituição e o ofício de ministros é uma ordenação muito antiga de Deus mesmo, e não inovação de homens. É verdade que Deus poderia, pelo seu poder, sem qualquer meio, congregar para si mesmo uma igreja de entre os homens. Mas ele preferiu tratar com os homens pelo ministério de homens.
Por isso, os ministros devem ser considerados não como ministros apenas por si mesmos, mas como ministros de Deus, visto que por meio deles Deus realiza a salvação de homens. E considerando ainda o ministério da palavra, que é o assunto da nossa passagem, eu quero citar para os irmãos um texto de Romanos 10, versículos 13, 14 e 15, que vem da pena de Paulo, inspirado por Deus. Paulo diz em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele continua dizendo, versículos 14 e 15, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E mais adiante, no versículo 17 do mesmo capítulo 10 de Romanos, Paulo diz, e assim a fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. O sermão de hoje é ainda sobre o ministério da palavra. A supremacia, a primazia de Cristo Jesus, o nosso Senhor, sobre o ministério da palavra. Depois do apóstolo Paulo tratar da primazia de Cristo em todas as coisas, na criação, na igreja, na reconciliação e restauração do universo, na reconciliação do homem pecador por meio do derramar do sangue de Cristo, agora o apóstolo Paulo se ocupa em tratar da primazia de Cristo no ministério da pregação do Evangelho, versículos 23 até o versículo 5 do capítulo 2. Esse é o assunto do apóstolo Paulo, onde ele fala, dando testemunho a respeito do seu chamado, da sua responsabilidade no ministério, da reconciliação, chamado de Deus por meio da pregação da palavra. Aqui Paulo fala do seu esforço na dependência de Deus para pregar o Evangelho de Cristo, chamando os homens ao arrependimento e à fé e edificando a igreja do Senhor. Quero lembrar os irmãos do último sermão do domingo passado, no versículo 23, na parte B do versículo 23, que é, ao mesmo tempo, uma conclusão para o que Paulo vinha dizendo sobre a obra de Cristo, reconciliando o pecador, reconciliando o universo, mas também é uma introdução àquilo que Paulo nos diz agora, que acabamos de ler, que ele continua no capítulo 2. Nós ouvimos sobre o ministério da palavra, o que é o ministério da palavra, e aprendemos que o ministério da palavra é o serviço de proclamação do Evangelho por meio de um homem chamado por Deus para esse serviço de pregação da palavra. Nós aprendemos qual é o alvo ou a função principal, primeiro, do ministério da palavra, ou do ministro da palavra, que é, evidentemente, pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho, anunciar a Cristo. E vimos também qual é o alvo principal do ministério da palavra. Em primeiro lugar, a glória de Deus. Mas em termos humanos, o alvo do ministério da palavra é proclamar o Evangelho a toda a criatura debaixo do céu. Anunciar o Evangelho a todos os homens, a todos os seres humanos. Anunciar a Cristo a toda a raça humana. E hoje, meus irmãos, nós vamos olhar um pouco mais detidamente os versículos 24 a 29, onde nós vamos aprender mais sobre o significado do ministério da palavra, as implicações do ministério da palavra, a finalidade do ministério da palavra, a primazia, a supremacia que Cristo tem sobre o ministério do Evangelho. E para isso nós vamos dividir o texto para nossa melhor compreensão em duas partes, um esboço simples de duas partes. Em primeiro lugar, o chamado para o ministério,
considerando aqui o chamado para o ministério do apóstolo Paulo, versículos 24, 25 e 29. Em segundo lugar, a finalidade do ministério, considerando o trabalho do apóstolo Paulo em dar andamento à pregação, cumprindo o ministério da palavra. Meus irmãos, o chamado para o ministério cristão, ministério da pregação, traz grandes responsabilidades a um homem chamado por Deus. Responsabilidade diante de Deus, responsabilidade diante dos homens, responsabilidade diante de Deus, porque Deus é quem é a origem do ministério, Ele que estabeleceu o ministério da pregação. Ele que chama pregadores, Ele que envia pregadores, Ele que sustenta os pregadores, é Ele que conduz a pregação da palavra. O ministério da palavra é de Deus. Responsabilidade diante dos homens, diante da igreja, do Senhor, pois Deus estabeleceu esse ministério para que homens sejam chamados à fé cristã, para que homens arrependidos dos seus pecados venham a Cristo e sejam reconciliados com base na obra de Cristo, na obediência, no sacrifício, no sangue derramado de Cristo. Responsabilidade diante dos homens e da igreja do Senhor, porque por esse ministério a igreja é edificada, consolada, cresce na fé, ao ponto de ser apresentada madura em Cristo Jesus, como Paulo diz aqui nessa carta aos Colossenses. Nós vemos tudo isso no chamado para o ministério, considerando aqui o chamado de Paulo para o ministério, olhando agora, meus irmãos, os versículos 24 e 25, e mais lá adiante, o versículo 29. Nos versículos 23, que já consideramos, e 25, Paulo diz: me tornei ministro. E nós já ouvimos no domingo passado o significado dessa palavra ministro, que é a tradução aqui, foi traduzido da palavra diácono. O ministro é, portanto, um servo de Cristo, um servo de Deus, um auxiliar dos homens, um servidor da igreja, que tem a responsabilidade de cuidar, de servir, de socorrer aos outros, sobretudo, especialmente, com o Evangelho, com a palavra do Senhor, com a pregação, com a proclamação do Evangelho. E aqui, meus irmãos, Paulo nos apresenta algumas características do seu chamado. Como ia dizendo aos irmãos aqui, o apóstolo Paulo nos apresenta algumas das características do ministério cristão, olhando para o seu ministério, que são características também vistas no chamado de outros ministros, como Epáfras de Colossos, como Tíquico, que também era um fiel ministro de Cristo, que Paulo cita no final dessa carta aos Colossenses. Primeiro deles, o chamado para o ministério é um chamado de Deus. Paulo foi chamado da parte de Deus. Me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. O chamado para o ministério, meus irmãos, é um chamado do Senhor. Vem da vontade do Senhor. De acordo com significa vindo da parte de Deus, ou debaixo da autoridade de Deus. O ministério de Paulo procedeu de Deus, veio de Deus, teve origem em Deus, tinha, portanto, a autoridade de Deus, a autoridade do Senhor. E isso é algo que Paulo sempre enfatizava. Os irmãos podem
olhando as cartas do apóstolo Paulo do Novo Testamento, ver como Paulo sempre enfatiza na introdução das suas cartas o chamado vindo da parte de Deus. Aqui na carta aos Colossenses, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Na carta aos Romanos, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, por Deus. Na carta aos Coríntios, na primeira carta, chamado pela vontade de Deus. Na segunda, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1, todas essas passagens são capítulo 1, versículo 1, Paulo diz: Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Na carta aos Efésios, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A Timóteo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, e assim por diante. Em toda a introdução da sua carta, Paulo sempre enfatiza que foi chamado pela vontade de Deus. Aqui na nossa passagem, Paulo fala do seu chamado para o ministério, tendo Deus confiado a ele a responsabilidade de servir como pregador do Evangelho em favor da igreja, ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor. Essa palavra confiada significa entregue a mim a responsabilidade. Paulo estava no ministério sob a autoridade de Deus. Foi Deus que deu a ele a responsabilidade de servir a igreja como ministro da palavra. Nós vamos ver adiante o significado e a aplicação da palavra dispensar. Cargo de confiança nesse caso da parte de Deus, que Deus entrega aos seus servos para fazer aquilo que ele lhe ordena. O ministério de ensino e de pregação da palavra é de Deus, pertence a Deus. É um dom de Deus que ele concede aos homens, aliás, a alguns dos seus servos, para conduzir a sua igreja, para proclamar o evangelho, para chamar os homens ao arrependimento e à fé. E é em razão disso, por isso que Paulo diz, no capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 7, a graça, ele considera o chamado para o ministério uma graça de Deus, e o é mesmo. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E mais adiante, nos versículos 11 e 12, no mesmo capítulo 4 de Efésios, Deus concedeu, ou Cristo mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Na sequência histórica, Deus concedeu ou chamou uns para profetas, no tempo do Antigo Testamento, sendo nessa linhagem o último deles João Batista, que anunciou bem próximo ao nascimento de Cristo, tudo aquilo que os outros profetas também anunciaram antes dele. Cristo virá para, por meio dele, da sua vida, da sua obediência, morte e ressurreição, o homem pecador seja reconciliado. Nós não temos mais profetas como aqueles até João Batista.
Na sequência histórica, Cristo chamou apóstolos. Aqueles discípulos mais próximos do Senhor foram seus apóstolos, incluídos depois Matias e Paulo. Paulo diz que ele é como um apóstolo nascido fora de tempo. Esses homens, a palavra apóstolo significa enviado com a autoridade de Cristo, delegado com a autoridade de Cristo. Esses homens, apóstolos e profetas, foram inspirados por Deus para anunciar o Evangelho ao seu tempo e também para registrar a Sagrada Escritura. E nós não temos mais profetas e apóstolos como aqueles até João Batista, profetas, e até João, o apóstolo, que era o mais jovem dos apóstolos e último a morrer, o que escreveu o Evangelho de João, as cartas e o Apocalipse. Nós não temos mais esses profetas e apóstolos, mas temos pastores chamados para pregar o Evangelho de Deus, chamados para proclamar o Evangelho do Senhor, pastores e mestres da igreja, como o apóstolo Paulo nos diz aqui em Efésios 4, 11 a 12. Portanto, meus irmãos, o ministério profético, apostólico, pastoral, não são humanos na sua origem. Vem de Deus, vem do Senhor, vem da vontade do Senhor, da parte de Deus, como o apóstolo Paulo diz. E é por isso que mesmo o apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios 2,17, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Esse versículo deve estar no coração de todo pastor, talvez num quadro, no seu escritório, no seu lugar de estudo, e na sua vida. Em Cristo é que falamos, na presença de Deus, em sinceridade, e da parte dele, do próprio Deus. O ministério da palavra é um ministério de Deus. É um ministério glorioso, meus irmãos, de grande responsabilidade e por isso mesmo também de muitas lutas. Paulo foi chamado para um ministério de muitas lutas e sofrimentos. Versículos 24 e 29, nós vemos, e também outras passagens, como Paulo enfrentou grandes lutas e sofrimentos no ministério cristão, mas ele o fazia com alegria. Olhem o versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. No mesmo versículo, na mesma frase, o apóstolo Paulo une alegria, regozijo e aflições, sofrimentos, relacionadas ao ministério. Eu me regozijo mesmo nos sofrimentos. A carta aos Colossenses é uma daquelas cartas da prisão, Filipenses, Colossenses, Efésios, a carta pequena de Filemon, foram escritas quando o apóstolo Paulo estava preso em razão de que ele era um pregador fiel, em razão de ele ser um ministro fiel da palavra. Mas Paulo regozijava-se em meio aos sofrimentos, primeiro porque ele confiava na soberania, nos propósitos, na providência de Deus. Segundo, porque ele sabia que aqueles sofrimentos eram em razão de Cristo. Terceiro, porque ele via que aqueles sofrimentos eram em favor da igreja de Cristo, para o benefício da igreja. E assim Paulo diz, completo ou preencho o que resta das aflições de Cristo em favor da sua igreja. É interessante, meus irmãos, que os sofrimentos do ministério, os sofrimentos em razão da pregação e da proclamação do Evangelho, dão continuidade aos sofrimentos que Cristo suportou em favor da igreja. Como? Evidentemente, não em termos da expiação, o sacrifício de Cristo para perdoar os nossos pecados é completo.
não precisa de mais nada, é pleno, não precisa de nenhum adendo, de nenhum anexo ou coisa desta natureza. O que Paulo está dizendo é que os seus sofrimentos, por ser um pregador fiel, davam continuidade à obra de Cristo em favor da igreja, em razão de que, sendo ele um pregador do Evangelho e sofrendo por causa do Evangelho e de Cristo, estava sofrendo para fazer aquilo que Cristo veio fazer, reconciliar os homens consigo mesmo. É pelo ministério da pregação que Deus chama os homens à reconciliação com Ele, e Cristo veio a esse mundo, como já vimos nessa carta aos Colossenses, para que por meio do seu sangue derramado, os homens sejam reconciliados com Ele. É pelo ministério da pregação que Cristo chama os homens ao arrependimento e à fé em Cristo. A união com Ele, a reconciliação com Ele. E é nesse sentido, sofrendo como Cristo, sofrendo na mesma esteira de Cristo, sofrendo com o mesmo propósito de Cristo, chamar os homens, trazer os homens a vida e comunhão com Ele, que Paulo diz, preencho o que resta das aflições de Cristo em favor da sua igreja. Trabalho, meus irmãos, que Paulo exerceu em meio a muitas lutas e tremendo esforço. O ministério da palavra demanda lutas e esforço. Olhem lá embaixo o versículo 29. Para isso é, para pregar o Evangelho, diz o apóstolo Paulo, é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Notem os irmãos que Paulo usa duas palavras para falar do seu empenho no ministério, das suas lutas no ministério. A palavra fadiga e a palavra esforço. Afadigar-se aqui significa trabalhar duro, trabalhar arduamente até a exaustão. É essa palavra que o apóstolo Paulo usou. O esforçar-se é uma palavra que Paulo tirou do meio de competições esportivas. Significa batalhar firmemente, significa lutar, dando de si o máximo possível, como fazem os atletas, sobretudo os atletas de alto rendimento. Dando de si o máximo possível, esforço ao máximo. A exaustão de fato, essas são as palavras que Paulo usou para falar das suas lutas e do seu esforço para pregar o Evangelho de Cristo. Sim, meus irmãos, lutas, esforço, batalha constante. Era assim que Paulo pastoreava, fazem parte do ministério cristão, mas Paulo trabalhava confiando não em si mesmo, não em seu esforço pessoal, mas na eficácia do poder de Deus que operava eficientemente, eficazmente nele, como também o diz no versículo 29. Ele trabalhava na dependência do poder de Deus. Meus irmãos, o ministério cristão, chamado para o ministério, é um chamado para servir. Paulo foi chamado para o ministério de servidão. Não é um ministério para a glória de um homem. Não é um ministério para exaltar a personalidade de um homem. Não é um ministério para elevar um homem. Quantos forem ou entenderem o ministério desse modo, trarão sofrimentos para si mesmo, para a igreja de Deus, para o povo de Deus. Trarão sofrimentos para os servos de Deus e desonra para Cristo. O ministério não é para elevar um homem, mas para elevar a Cristo, para engrandecer a Cristo. Paulo foi chamado para servir a Cristo. E ele diz no versículo 25 que se tornou um ministro da igreja de acordo com a dispensação da parte de Deus. Dispensação é uma palavra interessante que Paulo usa para ilustrar como o ministro foi chamado para servir, como também a palavra diácono,
que nós já vimos no versículo 23. Dispensação é de onde vem a nossa palavra economia. Economia é a junção de duas palavras. O lugar onde se mora, a casa, a morada, a habitação, as posses de uma pessoa, as propriedades e a lei. Ou as normas com as quais se administra a casa, a propriedade, as posses que se tem. Isso é economia. Significa mordomia. A mordomia das posses, a mordomia da casa. Mordomia é a administração dos bens, das posses. É a administração dos bens da casa. E interessante que essa palavra, mordomia, como já vos disse, na língua grega é formada por essas duas palavras: casa, propriedade, posses e lei. A casa é a propriedade, é o lugar onde nós habitamos, onde nós moramos. E lei são as regras estabelecidas, são os princípios estabelecidos. Portanto, economia, mordomia significa as regras estabelecidas para a administração das posses ou da casa. Por isso a palavra dispenseiro, que está no nosso texto, traduzida no nosso texto, era usada para falar da responsabilidade. Vejam bem, meus irmãos, essa palavra era usada para falar da responsabilidade dada ao que se chamava de escravo da casa. O escravo da casa era o que trabalhava na casa do seu senhor, em razão de ser um escravo confiável, ser um escravo fiel, um bom escravo. Por isso, o dono da casa dava a ele a responsabilidade de cuidar dos serviços da casa, da despensa da casa. Vocês lembram que a despensa é o lugar onde está a nossa comida, onde estão os bens da casa. Dava a esse escravo a responsabilidade, em alguns casos, pelo pagamento de outros escravos. Sim, havia situações onde escravos recebiam pagamento pelo seu serviço. Esse escravo era então chamado de o despenseiro, porque ele tinha a economia, a mordomia, a responsabilidade de, segundo as regras do dono da casa, cuidar da casa, ou de alguns lugares da casa, de administrar alguns bens da casa. Por isso que o apóstolo Paulo usa essa palavra para falar do ministro do Evangelho, do ministério cristão. O que é o ministro do Evangelho? Ele é um escravo de Deus, ele é um servo de Deus, que foi chamado por Deus para, debaixo da responsabilidade do dono da casa, Cristo é o cabeça da igreja, ele é o dono da casa, debaixo da responsabilidade do Senhor Jesus Cristo, cuidar da igreja. Sobretudo, especialmente, antes de tudo, principalmente, pregando o Evangelho. Deus dispensou a alguns dos seus servos, o ministro do Evangelho, o cuidar da palavra, a mensagem do Evangelho. Deus chamou esses servos para serem um mordomo da igreja, servo dos servos de Cristo, servo dos servos do Senhor, aqueles por quem Cristo derramou o seu sangue. A esses ministros foi dada a responsabilidade de manter os princípios da casa, estabelecidos pelo dono da casa, estabelecidos por Deus, não de impor os seus princípios, mas de manter os princípios do dono da casa, porque foram ordenados pelo dono da casa, pelo Senhor da casa. E de que maneira? Ensinando a vontade do dono da casa. Foi para isso, meus irmãos, que Deus designou profetas, apóstolos e pastores. Certo dessa responsabilidade, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 4:1, assim, pois, importa que os homens
nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus, do Evangelho de Deus. Esse texto também do apóstolo Paulo aos Coríntios nos ensina que o ministro da palavra é um auxiliar, é um servo. Interessante que Paulo usa outra palavra, lá em 1 Coríntios 4:1, pois importa que os homens nos consideram ministros. Aqui a palavra não é diácono, mas também significa um assistente, também significa um auxiliar, também significa um servo. E depois Paulo diz, dispenseiros, que é a mesma palavra de Colossenses 1, versículo 25, que é aquele a quem foi dada a responsabilidade de cuidar da casa, segundo o dono da casa. Além disso, o que se espera dos ministros de Deus? Paulo diz no versículo 2 de 1 Coríntios 4, ora, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Palavra que no Novo Testamento é traduzida por crente, confiável, digno de confiança. Porque era assim que aquele escravo, numa propriedade onde havia vários escravos, um ou dois deles eram chamados para trabalhar na casa, o escravo da casa, o servo da casa. Porque eram homens fiéis, dignos de confiança do seu Senhor. Por isso lhes era entregada a despensa da casa, a chave da despensa da casa. Portanto, esse é o significado, meus irmãos, do ministério, é um chamado para servir ao Senhor com fidelidade, sendo um crente, um servo fiel, digno de confiança do seu Senhor. Se você fosse o governador, acredito que você não chamaria ninguém para trabalhar num cargo de confiança que não fosse da sua confiança. Não é normal, não seria normal. Deus chama aqueles, dá aos seus ministros aqueles que devem ser dignos da confiança dele, para fazer aquilo que ele mesmo ordena, para a glória dele, para o chamado dos pecadores, para a edificação e o crescimento da sua igreja. Ministros são servos de Cristo para servir a igreja de Cristo, para a glória de Cristo. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos apresenta a finalidade do ministério. Considerando o seu ministério, o ministério do apóstolo Paulo, nós vemos nos versículos 25 até o 28, o que Paulo nos fala da responsabilidade do ministro da palavra, que é dar cumprimento, pleno cumprimento à palavra de Deus, anunciar a Cristo, instruir a todo homem com o Evangelho de Cristo, ensinar a todo homem o Evangelho de Cristo, promover a maturidade, o crescimento do cristão com o ensino de Cristo. Vejam aí, meus irmãos, a primazia de Cristo no ministério. Ele chama, ele envia, é ele a mensagem, ele o dono do ministério, o senhor do ministério. E ele é a mensagem do ministro cristão. Qual é a finalidade, o propósito do ministério da palavra? Dar pleno cumprimento à palavra de Deus. A Paulo foi dada a responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus. Ele diz, me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, a fim de dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Dar pleno cumprimento, meus irmãos, é uma expressão que significa levar adiante um trabalho que já foi iniciado e chegar até o fim. Continuar. Significa que o apóstolo Paulo foi chamado para dar continuidade ao ministério da pregação dos profetas e de Cristo, ao ministério dos demais apóstolos, anunciando a Cristo Jesus, o Senhor. E no caso de Paulo, o que é uma bênção para nós, ele era um apóstolo enviado especialmente para os gentios.
para as gentes, para todos os povos. Quão gracioso, meus irmãos, Deus é conosco. Quão misericordioso Deus é conosco. Ele chamou Paulo para ser um ministro a nós, aos gentios, a todas as gentes. E Paulo desempenhou esse ministério dando continuidade à pregação a respeito de Cristo, sobre Cristo. E ele diz mais, qual é a finalidade do ministério? Anunciar o evangelho de Cristo. Versículo 28, o qual anunciamos. E o conteúdo da mensagem de Paulo é Cristo, o mistério que estiver oculto e foi revelado aos santos. Versículo 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos. Qual o significado dessa passagem, desse versículo, onde Paulo está falando da pregação do Evangelho? E ele fala de um mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas que se manifestou aos santos. Provavelmente Paulo usou essa palavra mistério de propósito, porque havia em Colossos religiões de mistério naquele período, e também havia algum incipiente ensino gnóstico que tentava retirar dos crentes a primazia, a supremacia que Cristo tem sobre todas as coisas, a criação, a redenção, a reconciliação, a pregação, que tentava tirar dos crentes Cristo ou anexar a Cristo mais alguma coisa, mais algum ensino, de maneira que esse ensino incipiente dos gnósticos dizia aos crentes, esse falso ensino, que eles havia alguns dos gnósticos que detinham o mistério do conhecimento da comunhão secreta com Deus. Somente alguns dos mais experimentados e alguns que eram iniciados iam então aprendendo a esse mistério, o conhecimento de Deus, até que eles se tornassem maduros nesse conhecimento e assim pudessem ter comunhão com o Senhor. Mas Paulo vem e diz, Cristo é a plenitude do conhecimento de Deus e nele nós temos todo o conhecimento de Deus, nele nós conhecemos a Deus. Lembre que Jesus diz a Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Nele nós somos reconciliados com Deus, nele nós estamos unidos a Deus, nele nós temos comunhão eterna com o Senhor. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a mensagem do Evangelho que esteve oculta através de muitos séculos, de muitos povos, mas foi revelada pelos profetas, quando pregavam, pelos apóstolos, quando pregavam a Cristo, e, sobretudo, por Cristo, quando veio a esse mundo. Cristo, especialmente em Cristo Jesus, e no dia de Pentecostes, quando homens de todos os lugares do mundo ouviram a pregação do Evangelho pelos apóstolos e saíram e anunciaram aonde eles foram Cristo, ali no Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, a pregação é uma obra do Espírito, com a descida do Espírito Santo sobre a igreja, deu-se a inauguração da pregação de maneira universal para todos os povos do mundo. O mistério que estiver oculto através dos séculos foi revelado. Paulo fala da mesma maneira em Efésios capítulo 3, versículos 1 a 6. Nós já lemos, mas eu vou ler mais uma vez. Para os irmãos, por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério,
conforme escrevi há pouco, resumidamente. E o que é que Paulo tinha escrito há pouco, resumidamente? Efésios 1 e 2. Ele está no início do capítulo 3. E o que é que nós temos em Efésios 1 e 2? O Evangelho. A eleição de Deus, a expiação em Cristo, o penhor do Espírito nos crentes que foram chamados pelo Evangelho, a redenção em Cristo Jesus, o termos sido chamados da condenação, da morte, trevas do pecado, pela graça soberana de Deus. É isso que Paulo tinha exposto há pouco, resumidamente, em Efésios 1 e 2, e agora ele está dizendo no início do capítulo 3 que ele tinha exposto esse mistério há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes Efésios 1 e 2, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, qual é o mistério? Quer saber o mistério? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Que o Evangelho é também para os gentios, que a salvação é também para os gentios. E em Colossenses 1, 27, que Deus quis fazer conhecida a riqueza da sua glória entre os gentios. Não somente os judeus. Lembra os irmãos em Atos que o próprio apóstolo Pedro teve dificuldade de entender que o Evangelho não era somente para os judeus, para a descendência de Abraão, mas também para outros povos do mundo. Para russos, americanos, brasileiros, coreanos, chineses, etc., etc., para todos os povos do mundo. Para todas as línguas, povos, tribos e nações do mundo, Cristo é o Salvador do mundo, o Salvador do seu povo. Cristo veio a esse mundo também para salvar as gentes, os gentios. Cristo é a esperança, o nosso Salvador, o Salvador dos gentios. Essa mensagem estivera, meus irmãos, por muito tempo, muitos séculos, muito restrita à nação judaica, que teve esse grande privilégio. Aqui e acolá, um ou outro de outros povos eram chamados a Cristo. Aqui e acolá, às vezes uma quantidade maior, como quando Jonas pregou em Nínive, que era a capital da Assíria, que foi uma nação que invadiu Judá e Israel e que os levou cativos. Daí a razão de Jonas não querer ir pregar em Nínive. Mas muitos ali foram chamados, mas isso acontecia de maneira esporádica, até que Cristo veio, até que o Espírito veio sobre a igreja e o Evangelho se espalhou, especialmente através de Paulo, às nações, a todos os povos do mundo. E o Evangelho chegou até mim e você. O Evangelho chegou até nós pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela vontade de Deus, de maneira que, reconhecendo a graça de Deus para anunciar esse Evangelho, Paulo diz em Efésios 3, 8 e 9, a mim, o menor de todos os santos. Veja como Paulo reconhecia que ele era um servo de Deus, que Cristo é a mensagem, que ele deve ser engrandecido e não o ministro. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar Cristo, a riqueza da glória, Colossenses 1, 27. Cristo é a riqueza da glória. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar Cristo, a esperança da glória. Cristo é a esperança da glória, meus irmãos. Esperança é uma virtude cristã,
é, na verdade, um modo de vida do cristão, é a maneira como nós vivemos. Eu ia dizendo aos irmãos que esperança é uma virtude cristã e um modo de vida do cristão. E nós, quando falamos em esperança, pensamos em termos de futuro, em termos da vida, da concretização da glória, da vinda do Senhor, da pátria celestial, do novo céu e da nova terra. Com razão, meus irmãos, olhamos a esperança, temos esperança na glória celestial. Mas a esperança já é uma realidade presente para o crente. Porque nós já temos Cristo, Ele é a nossa esperança agora. Nós não viveremos a esperança, nós vivemos na esperança, porque nós vivemos em Cristo. Cristo em nós é a certeza viva, ativa, presente da esperança da glória. E como nós temos essa esperança da glória dos céus, nós vivemos como quem tem esperança. Nós vivemos alegres na esperança que Cristo vem nos dar. Nós vivemos como servos de Deus, certo de que fomos já resgatados do império das trevas, tirados do império das trevas, transportados para o reino de Cristo, Filho amado de Deus, e esperando a concretização de toda essa promessa do Evangelho, que o Evangelho anuncia. Por isso, então, que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança se limitasse apenas a essa vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas nós sabemos muito bem, meus irmãos, que a nossa esperança vai além e encontra o céu, Cristo, a glória, novos céus, nova terra, a grande esperança do cristão, que lidamos em meio a tribulações, dores e lutas, mas o Evangelho nos consola dizendo que em Cristo temos todas essas bênçãos, já temos todas essas bênçãos e que as experimentaremos, a riqueza da glória, a grandeza da glória de Deus em Cristo, a esperança gloriosa que temos em Cristo. O Evangelho anuncia essas coisas, essas verdades. Qual é a finalidade, meus irmãos, do ministério? Anunciar a esperança da glória, Cristo Jesus, a certeza da esperança da glória. Qual é a finalidade do ministério? Advertir a todos os homens com o Evangelho de Cristo. Versículo 28, Paulo diz que anunciava a Cristo advertindo a todo homem. Advertir é uma palavra que significa dar instrução, dar treinamento, prover correção. E a palavra que Paulo usou aqui, meus irmãos, tem um sentido de inculcar instrução, de colocar na mente instrução. Quando eu era criança, de vez em quando a mamãe dizia para a gente, será que eu vou ter que partir a cabeça de vocês para dizer isso? Para vocês aprenderem isso? É claro, eu não estava falando literalmente. O Espírito é quem abre a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso coração para inculcar as verdades do Evangelho e da graça de Deus. Porque por mais conhecedor e capaz que um homem seja, por mais hábil que ele seja, e toda habilidade e capacidade vem de Deus, mas naturalmente nós não compreendemos o Evangelho, nós não compreendemos a graça de Deus, nós não compreendemos fé em Cristo, senão quando o próprio Espírito Santo de Deus nos adverte pela palavra, nos admoesta, que também é um significado da palavra advertir,
tem a ver com correção verbal, portanto, com a pregação e com o aconselhamento pastoral. Nós somos chamados para advertir todos os homens, os insubmissos e todos os homens, à fé e à conduta cristã. Assim, meus irmãos, Paulo pregava o Evangelho advertindo a todos os homens, essa é a finalidade do ministério cristão, mas também ensinando a todos os homens a respeito de Cristo. Ainda versículo 28, ensinando a todo homem em toda sabedoria. A palavra ensinar aqui é uma palavra técnica do meio da instrução mesmo, do ensino. Significa transmitir conteúdo de forma autorizada, visando a transformação da mente, do intelecto e da própria ação das pessoas. Não há, meus irmãos, como dissociar ensino de autoridade, e quando se faz isso, se perde o ensino, ou boa parte dele. E daí então o apóstolo Paulo diz que a pregação do Evangelho é ensino com autoridade de Cristo, é a transmissão de conteúdos com a autoridade de Cristo. E nós já vimos qual é o conteúdo, é Cristo, é o Evangelho, é a esperança da glória, com a finalidade de transformar a mente, o coração e as ações. Não é o pregador que faz isso, é o Evangelho, é a palavra que faz isso, pela operação do Espírito Santo. Qual é o propósito último, meus irmãos, da pregação da palavra? A glória de Cristo, pelo apresentar todo homem perfeito em Cristo. Paulo diz isso ainda no versículo 28. Nós anunciamos a Cristo, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Vejam, meus irmãos, a grandeza do ministério cristão, a importância do ministério cristão, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. A palavra perfeito aqui significa maduro, significa completo, significa adulto, quer dizer adulto. Nós não queremos, eu tenho 3 filhos, posso dizer pequenos. É bom lembrar quando eles eram bebezinhos, mas eu quero que eles cresçam. E que eles amadureçam. Que eles sejam fortes. Por isso não quero comer. Coma, não gosto disso. Come para aprender. Não, mas eu não gosto. Mas come para aprender a comer. E quando você for adulto, você decide se gosta ou não. Nós não queremos que bebezinhos continuem bebezinhos. Que crianças continuem crianças. Que adolescentes sejam sempre adolescentes. Que imaturos sejam sempre imaturos. O ministério da palavra, meus irmãos, tem como finalidade o amadurecimento do cristão, o amadurecimento da igreja, o avivamento da igreja, o crescimento da igreja na fé, o crescimento da igreja em Cristo, o crescimento da igreja na comunhão com Deus em Cristo Jesus. Aqui e acolá a gente sofre um tremendo baque. Mas, rapaz, faz tempo que eu ensino esse menino. Faz anos que eu ensino esse menino, mas ainda é menino. Às vezes a gente experimenta isso como pai, mãe ou avô. Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, que nós cresçamos na graça, que nós cresçamos na fé. A finalidade última da pregação do Evangelho, anunciando Cristo, dando pleno conhecimento do Evangelho de Cristo, é para que os crentes cresçam, amadureçam, para que eu e você, todos nós cresçamos e sejamos amadurecidos, e sejamos plenos de Cristo. É aquilo que Paulo orou pelos colossenses. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, isso é, da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver, diz, por modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado.
Portanto, meus irmãos, e já concluindo o sermão dessa manhã, o ministério tem a finalidade de dar pleno cumprimento à palavra de Deus pela pregação do Evangelho, proclamando o Evangelho, ensinando o Evangelho, instruindo com o Evangelho. O Evangelho é a sabedoria de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus. Tem a finalidade de chamar os homens pecadores ao arrependimento e à fé em Cristo. Tem a finalidade de prover amadurecimento, crescimento, maturidade para nós, crentes, a fim de que nós produzamos frutos dignos do Senhor e para a glória dele, para o seu inteiro agrado. Mas esse crescimento da igreja, meus irmãos, tanto em termos de evangelização, do chamado, que não é apenas do púlpito da igreja, mas pelo testemunho dos irmãos em todo lugar. Mas esse chamado, esse crescimento e crescimento da igreja passa no propósito e plano de Deus pela fiel pregação da palavra, pelo fiel ensino da palavra e pela nossa submissão à palavra de Deus, pela nossa obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, é a palavra de Deus que instrui a nossa mente. É a palavra de Deus que aquece o nosso coração. É a palavra de Deus que corrige o nosso caráter. Meus irmãos, é a palavra de Deus que modela a nossa ação para que nós vivamos como Deus quer, para a glória e para o louvor dele, crentes fiéis. E por isso eu quero então terminar com algumas aplicações, com mais algumas aplicações. A primeira delas sobre os pastores. Ore para que os pastores sejam dispenseiros fiéis, crentes fiéis, despenseiros fiéis, servos de Deus, para que nunca se sintam ou sejam orgulhosos ao ponto de sentirem-se tão grandes mais do que a mensagem, mais do que aquilo para o que foram chamados. Você vê um funcionário que quer ser maior do que a função na qual ele está. Isso não é bom. Servos são servos e foram chamados para servir. Especialmente no ministério da palavra. Orem pelos pastores do nosso presbitério, por pastores fiéis, de outras denominações, pelo seu pastor, para que seja um servo fiel, um dispenseiro fiel do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Orem por pastores que estão sendo perseguidos porque eles são fiéis, que estão sendo deixados de lado ou maltratados a essa hora no mundo porque eles são fiéis. De vez em quando o nosso presbitério recebe pastores assim e sempre ouve de pastores que estão sofrendo assim. E está ouvindo agora de pastores que estão sofrendo por essa razão. Ore por eles. Ore para que eles sejam perseverantes. Ore para que eles sejam firmes. Ore para que continuem sendo fiéis. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, porque ele era fiel à palavra e a Cristo. Seja grato a Deus que deu o ministério da palavra. Seja grato pelo ministério da palavra, pela pregação da palavra. Lembrando do que Paulo diz lá em Romanos 10, 17.